Espírito. O que você está cantando, queridos, o que você está declarando é exatamente aquilo que é a vontade do Senhor no fazer. Porque Ele diz assim, que Ele derramaria do teu Espírito sobre todos. Aleluia. Quantos se entendem que você faz parte no receber desse derramamento? Aleluia. Queridos, eu entendo que no derramar deste Espírito de Deus, muitas coisas se renovam em nossas vidas. Entende uma coisa, aquilo que está no meu espírito que eu vou dizer a vocês. Existem áreas de nossas vidas que precisa e necessita de um derramar do Espírito de Deus constante. E quando você se abre para poder receber do Espírito do Senhor, quando você se abre para poder receber este novo do Senhor, você é restaurado, você é capacitado, você é transformado. O Senhor te habilita no exercício do teu chamamento. Aleluia. Eu não sei o que você precisa, querido. Eu não sei que área que você precisa deste derramar do Espírito do Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele quer trazer vida. E vida em abundância nesta área em que você está vivendo, em que talvez até você tenha dificuldades, mas Ele quer trazer vida. Ele quer trazer vida. E para você, Ramá Amburi Klabashore de Flas, que está precisando do encorajamento, você que está precisando de um encorajamento, este derramar também traz este encorajamento. Vamos utilizar pelo menos mais 2 ou 3 minutos para que você possa receber no teu espírito profeticamente este derramar. Levante as tuas mãos, abre o teu coração nesta hora, deixa o Espírito de Deus se comunicar aí com o teu espírito. Se levanta mesmo com o coração rendido ao Senhor e diz: Senhor, eu quero receber, aliás, eu me rendo a receber esse algo novo do Senhor. Eu me rendo a receber esse algo novo do Senhor que vai irá mudar, transformar. Sim, Deus, aqui estamos, Senhor, queremos receber.
Iniglo abatur de clave a sobe de res. Joine clova rabacamander de classe. Durene clama chude guiando. Deixa eu falar algo aqui. Pastor Evandro, como chama a sua mãe? Como que a senhora chama? Dona Maria Lúcia. Glória a Deus. Querida, quando eu estava aqui do seu lado, o Espírito Santo me falou algo. Ele disse que tem uma restauração a realizar na sua saúde. Hadu adwideglova abatergi trineclama tunecanarabagash. O Senhor me mostrou Ele visitando as tuas artérias. Ele está trazendo de volta circulação perfeita em teu corpo. O sangue que leva a vida está percorrendo agora, trazendo cura e restauração. Nada de dores, nada de cansaço, Senhor, cessa agora. Ai, torrodorianda lamantu. Ele está visitando também a sua coluna. Ele está tirando toda a dor. Vida nova Ele tem para ti. Vida nova Ele tem para ti. As tuas pernas percorrerão longos caminhos. Chora, clamando, e clamadar, e flasse. O Senhor diz assim: cante, te alegra, porque te visito hoje. Muitas coisas estão para acontecer, e tu irás contemplar com os teus olhos os teus pedidos de oração sendo cumpridos por mim, diz o Senhor. Não me esqueci, diz o Senhor, de nenhuma palavra que foram lançadas em intercessão e oração por ti, minha filha. Tu és minha, diz o Senhor, tu és minha. Tu és minha, tu és minha, tu és minha, tu és minhas, e todos verão, e todos verão, e todos verão o meu poder e a minha palavra se cumprindo em ti, diz o Senhor, se cumprindo em ti, 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 se cumprindo. Chega o intuito da clopatargue. Sonha de flash. Uiri babagamanda labagash. Receba aquilo que é teu. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Chamando aqui o Marcos Bueno. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aqui que nos visita? Pode se assentar. Me perdoa. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira, pela segunda vez? Aleluia. Tem ali uma irmã, outra irmã aqui, mais um pessoal lá no fundo. Eu não vi ninguém sair do seu lugar, agora estou vendo. Glória a Deus, para dar as
esta manhã. Sejam bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. O Marcos Bueno, que ninguém conhece, o Marcos Bueno. Ninguém conhece o Marcos Bueno. Marcos Bueno irá nos dirigir em um momento de ofertório. Tenho certeza que Deus colocou algo poderoso no coração dele e nós iremos receber da parte do Senhor. Amém? Amém. Paz do Senhor. Bom dia, irmãos. Amém? Amém. Estava ali, nesse momento aqui do louvor, meditando quão grande é o nosso Deus, né? Quão poderoso é o nosso Deus. Nós começamos a pensar, nosso Deus criador dos céus e da terra, de todas as coisas, saber que Ele é soberano, saber que todas as coisas estão debaixo do controle dEle, e Ele escolhe estar conosco, não só num culto, mas também num culto, essa visitação da presença de Deus. Às vezes a gente tende a passar desapercebido essas coisas, talvez no natural, mas se a gente parar para pensar, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, soberano, todas as coisas estão no controle dEle, e Ele resolve estar conosco, nos visitar, a presença dEle vem sobre nós, e Ele nos toca. Nós precisamos ter mais e mais consciência disso, amém? Consciência disso e desfrutar mais e mais da presença do Senhor. Nós estamos num feriado de carnaval, a festa da carne, onde as pessoas, elas estão liberando, assim, se liberando as obras da carne, sem nenhuma conduta correta, tal, e estão aí por aí, procurando a alegria, a felicidade, mas nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor, na presença do Deus, retornando de novo esse conceito, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que tudo criou, e nós podemos ter o contato com Ele, estar na presença dEle, cultuar o nome dEle, amém? Aleluia. Ainda pensando sobre isso, sobre essa grandeza do nosso Deus, esse privilégio que nós temos de sermos a sua igreja, Deus estabeleceu nós como a sua igreja, os seus representantes aqui na terra. Então, voltando, esse Deus grande, Criador, que fez todas as coisas, escolheu eu e você para sermos a sua igreja e sermos os seus representantes aqui na terra. Nós representamos esse Deus soberano, amém? Uma verdade muito forte. Eu queria ler um texto com vocês, que se encontra em Gênesis, no capítulo 11, Gênesis capítulo 11, versículo de 1 a 6, fala o seguinte, a palavra de Deus, Gênesis 11, e era toda a terra de uma mesma língua, e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Esse texto, ele está na Bíblia depois do episódio do dilúvio. O episódio do dilúvio, todos conhecem a história, que Deus chamou Noé para construir uma arca, e ele disse que ele ia trazer juízo sobre a face da terra, e ali muitos seres da terra foram ceifados, e sobrou só a família de Noé, e aqueles que estavam com ele ali na arca, e Deus recomeçou a fazer uma nova população humana a partir da família de Noé. E nós vemos que ali os homens, eles ficaram com aquela questão do dilúvio, aparentemente no coração deles. Em determinado momento, que é desse texto, eles se reúnem, alguns homens ali, descendentes de Noé, aqueles homens se reúnem e começam a edificar, eles querem edificar algo grandioso, e que fosse muito grande. E um dos intuitos, pensando no contexto ali desse texto, logo depois
de Noé seria que eles fizessem algo tão alto que não mais o dilúvio pudesse afetá-los. Então isso estava no coração deles, criar algo tão grande, tão forte, que o dilúvio não pudesse mais espalhá-los por sobre a terra, não pudesse mais destruí-los, né? E eles falam ali sobre fazer algo grande. Eu acredito que isso estava no coração deles. E o que me chama a atenção nesse texto é que o próprio Deus, ele vem ali ver aquela construção, como estava o andar daquela obra, e ele fala algumas questões ali no versículo 6, eu quero reler aqui com vocês, o que o próprio Deus fala sobre aquela obra ali. E ele fala: e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem, e isto que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem. Então o próprio Deus, ele vem ali ver aquela obra, e ele começa a analisar o que estava acontecendo ali naquele momento, e Deus fala: eles são um. E ele declara: eles têm a mesma linguagem. E Deus, o próprio Deus que criou o ser humano, que sabe muito mais a nossa capacidade do que nós mesmos, o próprio Deus que nos criou, que sabe muito mais a capacidade de cada um de vocês do que nós mesmos nos conhecemos, ele declara: esse povo é um, esse povo tem a mesma linguagem, e isso é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. O próprio Deus declarou isso sabendo da nossa capacidade humana, a capacidade com que Ele nos criou, capacidade essa que muitas vezes nem nós mesmos conhecemos em nós. Então, sabedor daquela motivação errada ali naquele texto, o próprio Deus, Ele vem e intervém naquela situação. Ele intervém naquela situação e Ele confunde as línguas e o povo é disperso. Mas nesse texto a gente aprende o potencial, a capacidade que tem no ser humano, ainda mais quando ele se junta no mesmo propósito como um só. Eu estava meditando sobre isso e pensando sobre essa capacidade que o próprio Deus tem colocado no ser humano, a capacidade de se desenvolver na ciência, de se desenvolver em tantas áreas, e pensando ainda nessa capacidade que Deus deu a cada um de nós como a sua igreja, e pensando que nós somos os representantes do Senhor aqui na terra. Nós somos a igreja do Senhor e nós temos essa capacidade. Eu comecei a meditar sobre o quanto nós temos avançado como igreja, pensando a partir nossa reunião local, nossa igreja local. Sabendo dessa capacidade que Deus nos deu, o quanto nós temos avançado, o quanto nós temos feito com isso que Deus nos deu. Eu queria trazer essa breve reflexão para cada um de nós, não só no tocante a dízimos e ofertas, mas também a dízimo, ofertas e finanças, sobre tudo aquilo que Deus sabe que depositou em nós mesmos e que muitas vezes nem nós mesmos sabemos, mas quanto nós temos procurado conhecer sobre esse potencial e o quanto nós temos usado esse potencial que Ele tem nos dado. E também eu lembro da parábola dos talentos, quando ali diz que nós vamos prestar contas, e eu fico pensando assim, nós como igreja local, mas nós também como cada um individualmente, quando nós estivermos diante do Senhor, não querendo trazer um peso, mas nós precisamos estar atentos a isso. Quando Deus for cobrar: olha, eu te dei capacidade de fazer isso, eu te dei capacidade de fazer aquilo, eu te dei capacidade para você adquirir bens, e Ele perguntar para nós: o que você fez com os seus bens? O que você fez com o potencial que eu coloquei em você? Eu quero trazer essa reflexão para nós nesse dia. O que nós temos feito com aquilo que Deus tem depositado em nós, como pessoas, como talentos, e também nessa questão quanto às finanças. Quando Deus chegar para nós e falar: eu te estabeleci ali na igreja da comunhão Ágape como um membro, no Butantã, como um membro, para vocês estarem ali como um corpo, como um, com a mesma linguagem, e ali a Bíblia diz que isso era apenas o começo, muitas coisas poderiam ser feitas. Eu penso assim, quantas coisas nós como igreja poderíamos fazer também, mas eu quero só trazer essa reflexão então, para cada um de nós, sobre o nosso potencial pessoal, o que nós temos feito com ele, e também usando na parte das finanças, as nossas finanças, o que cada um de nós tem feito em prol do reino de Deus. Nós conhecemos bem a palavra de Deus sobre o tocante a dízimos e ofertas, então não preciso falar muito sobre isso, mas quero trazer essa consciência a você nessa manhã, para você se perguntar, para você pensar:
o que eu tenho feito com o meu potencial, com as minhas finanças, em prol daquilo que Deus estabeleceu. Recordando mais uma vez, o Deus Criador dos céus e da terra, que escolheu eu e você como seus representantes aqui, e nos capacitou para isso. Deus, Ele é poderoso, Ele não faz nada errado, Ele escolheu cada um de nós, Ele escolheu você, e Ele falou, é sobre essa pessoa que eu confio, que eu sei que a minha obra vai prosperar, que a minha igreja vai prevalecer, que a minha igreja vai prosperar. Então, é sobre essa conscientização que eu queria trazer a você nessa manhã, amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer uma oração, som do seu coração, sobre essa palavra. Senhor, o que eu tenho feito com o meu talento na Tua obra, o que eu tenho feito com minhas finanças, ó Pai. Deus, o Senhor é um Deus soberano, Criador de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo, ó Pai, do Teu governo, e o Senhor escolheu a mim, nessa igreja aqui, Comunhão Ágape no Butantã. O Senhor me deu capacidade, o Senhor tem me dado os bens, Pai, o que eu tenho feito em prol da Tua obra, até onde a Tua obra pode avançar do que depender de mim, do meu empenho, das minhas finanças, Senhor. Deus, estamos aqui como a Tua igreja, Pai, nesse momento, Pai, de reflexão, Pai, sobre a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, vem tocar nossos corações, vem convencer, vem nos trazer, ó Pai, isso à mente, ó Pai, que o Teu Espírito possa estar agindo em nós. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, e nós queremos com alegria, Pai, ofertar diante de Ti, trazer nossos dízimos, nossas ofertas, sabendo que o Senhor é Deus galardoador e que nós temos o privilégio, ó Pai, de fazer parte desta obra, de sermos o representante do Senhor aqui nessa região, nessa terra, alcançar as nações através do nosso empenho, dos nossos talentos e dos nossos bens. Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos por esse privilégio. Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode ficar em pé, pode pegar os seus envelopes nos displays, pode trazer aqui, sabedor que você é participante dessa obra. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Deus possa ver que pode contar conosco a cada dia. Aleluia. Hoje nós temos um pregador, um homem de Deus, para nos trazer a palavra aqui. Por favor, pastor Evandro. Glória a Deus. Quantos conhecem o pastor Evandro? Poucas pessoas. Quantos conhecem o pastor Evandro? Ah, agora aumentou. A igreja está crescendo, é verdade, pastor. Glória a Deus. Pastor Evandro, pastor da igreja da Comunhão Ágape ali em Interlagos, e Deus o escolheu para nos trazer a palavra hoje. Então pode ter certeza que Deus tem algo dos céus na vida do pastor Evandro para nos entregar, e eu já estou aqui com fome e com sede de poder ouvir e receber aquilo que Deus irá fazer através da vida dele. Então, queridos, esteja com seu coração aberto, esteja aí com o teu espírito pronto para poder receber, que com certeza Deus entregou a palavra para o pastor Evandro. Aleluia, glória a Deus. Pastor, fica à vontade. Amém. Glória a Jesus. Que bom rever alguns irmãos, outros novos, né? Como falei com o pastor Sérgio, a igreja vai crescendo, né? E a gente acaba não conhecendo nem todos, mas eu quero trazer o abraço dos seus irmãos que também congregam lá no bairro de Interlagos. É uma igreja também que tem caminhado com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Ontem eu estava fazendo um boletim, estava conversando com o pastor Marcelo, fazer um boletim das nossas obras, né? Nós temos igrejas não só no Brasil e fora do Brasil, e eu procurei tirar fotos, ou melhor, buscar na internet fotos, até mesmo desses países que nós estamos estabelecidos e que parece muito longe para nós, né? Às vezes tem alguns países que é até difícil achar alguma informação, como a nação de Togo, a nação de Gana. Eu creio que a gente vai conseguir retratar um pouquinho, né, essas nações,
até mesmo para que a nossa oração, a nossa intercessão possa estar bem focado. Esse é um dos objetivos que nós temos para fazer esse boletim. Isso é muito bom, isso é muito importante, criar unidade da igreja. Então, assim, falando de unidade, como igreja, nós temos avançado nesse mesmo objetivo lá em Interlagos, né? A pastora Beth também manda um abraço, Israelzinho, pastora Cida, os pastores lá de Interlagos. Estamos muito alegres de ver uma igreja que está empenhada, avançando. Quem aqui tem estado liderando uma Casa Luz? Gostaria que levantasse o braço. Quem é você? Você que é líder de Casa Luz. Olha quanta gente importante, né? E os outros ainda não são líderes de Casa Luz? Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 11. Eu queria bater um papinho com os amados, de uma forma bem tranquila, cooperando um pouco com a visão que Deus tem nos dado. Eu quero estimular você a se tornar um líder de Casa Luz nesta oportunidade. Quem aqui nos visita talvez não entenda essa linguagem, Casa Luz, mas é exatamente isso. É uma casa que deve brilhar luz. Diga a pessoas que estão ao seu lado: Casa Luz é uma casa que precisa brilhar a luz de Cristo. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Eu falei 11, né? Mateus, capítulo 5. Vamos bem devagar aqui. Versículo 19, versículos 14 a 16. Mateus, capítulo 5, versículo de 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Jesus está falando algo muito importante para nós, que nós somos a luz do mundo. Jesus também disse que Ele, Jesus, é a luz do mundo, é a luz dos homens. Mas Jesus também olhou para nós e disse: Vós sois a luz do mundo. O que Ele quer dizer? Quando Jesus entra na nossa vida, nós temos luz própria, porque Jesus é a nossa luz. Posso ver amém? Nós não somos iluminados, nós temos luz. A lua não tem luz. A lua reflete uma luz do sol. O sol tem luz própria. Quando Jesus entra na nossa vida, nós começamos a ter luz, porque Jesus está dentro de nós. Posso ver amém? Agora, preste atenção. No livro de Apocalipse, Jesus disse que estava fora da igreja, fora das pessoas. No livro de Apocalipse, Jesus diz: Eis que estou à porta do teu coração. Quem ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei e terei comunhão. Jesus está falando não para as pessoas lá de fora. Jesus está falando para a sua igreja. Então é muito importante, amados, entender isto. Jesus é a luz. E Ele quer habitar dentro de nós, viver em comunhão conosco, para sermos a luz nesta terra,
O Marcos falando muito bem aqui, dizendo que nós somos representantes de Deus nesta terra. Posso ver amém? Jesus também disse o seguinte: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Abra aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, preste atenção. Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ele está falando para crentes. Caso a luz que em ti há, que luz é esta? Caso Jesus que habita dentro de ti sejam trevas, se Jesus que habita dentro de ti está apagado dentro de ti, que grandes trevas serão. Jesus pode estar apagado dentro de nós. E nós, como Igreja da Comunhão Ágape, nós temos uma estratégia de ser casa-luz. Uma casa que brilhe luz. Posso vir amém? Hoje eu vim bater um papo com vocês, eu não vim pregar. Eu vim bater um papinho com vocês, ou um papão. Depende do horário. Entenda isso, amados. Vamos fazer uma outra figura aqui para vocês entenderem. João Batista, ele era a voz do que clama no deserto. Aonde estava Deus em Israel? Deus estava no deserto. E João Batista, ele era a voz daquele que clama lá no deserto. Israel era um centro religioso. Israel, Jerusalém, capital de Israel, era um local famoso. Mas o Deus de Israel não estava mais em Jerusalém, ele estava lá no deserto. E enviou um homem, e ele se intitulava A Voz daquele que clama lá no deserto. Então a Bíblia mostra que Deus pode estar em nós, e nós podemos apagar, isolar, colocar Deus num deserto. Casa-luz é um local para nós aprendermos a brilhar, porque a luz está em nós. Em qualquer lugar do mundo, o Marcos estava falando da Torre de Babel, uma nação se uniu com um propósito, somos independentes, nem Deus nos abala. Parece até aquela questão do Titanic, né? Nem Deus afunda o Titanic, primeira viagem fundou. Os homens se gabam de muitas coisas, e nós temos que aprender humildemente que nós dependemos de Deus sobre todas as coisas. Pastor, amém? Em todas as coisas. Não me prolongando muito, Jesus disse: não se pode esconder algo que está com brilho, não tem como esconder. Há muitas pessoas que têm uma atitude errada. Deus te chamou
para ser colocado num velador, ou numa iluminária, vamos mudar o termo aqui. Deus te chamou para ser uma iluminária, para iluminar pessoas. Deus te chamou para isso. Muitas poucas pessoas hoje em São Paulo querem ser pastores. E parece que somente os pastores são chamados para brilhar, mas diga à pessoa que está ao seu lado, Deus chamou você para brilhar aonde você trabalha. Quem aqui trabalha, talvez, sei lá, na área comercial, na área industrial, na área de escritórios, aonde você estiver, lá você deve brilhar. Lá você deve brilhar. Ali é o seu primeiro campo missionário. Havia uma menininha que foi levada como escrava para ser uma serviçal. E havia um grande guerreiro que estava leproso, isso no passado. Só que aquela menininha diz que em Israel havia homens poderosos, havia um Deus poderoso. E aquele grande homem, ao ouvir o conselho de uma menininha, desprezada talvez por ele, mas ele estava leproso, e ele assim pôde ser iluminado por uma voz de uma menininha, que estava cheio do brilho de Deus. Posso vir amém? Aonde você está, você deve entender que Deus te colocou ali para iluminar. Mas se você estiver ali apagado, que grandes trevas serão. As pessoas podem vir e olhar para você e até tropeçar em você, porque parece que não há brilho em você. Você está apagado. Eu estava falando sobre isso lá em Interlagos. Eu desde moço, minha mãe está aí, eu desde moço prego o Evangelho. Desde criança eu prego o Evangelho. Eu tenho 45 anos. O homem estava chegando na lua e eu estava nascendo. 1969. Mas desde criança eu prego o Evangelho. E em todas as escolas que eu passei, seja no primário, não, no ginásio, seja no ginásio, no científico, na escola técnica, nas universidades que eu passei, eu sempre me reunia com os crentes das universidades, das escolas, dos colégios. E nós sempre nos reunimos para orar pela salvação dos estudantes daquela escola. Porque havia em mim luz. E eu podia falar de Cristo. E as pessoas verem em mim que havia luz. Eu me lembro quando eu era menino, minha primeira pregação foi essa que Marcos falou aqui. Quando Pedro desceu, foi Marcos ou foi Serjão? Quando Pedro desceu do barco, né, e ele andou sobre as águas. Essa foi a minha primeira pregação quando criança. Me lembro quando eu subi na cama da minha avó, peguei a minha Bíblia, estudei esse texto e fui pregar para os universitários, eu era do ginásio. Agora, muitos jovens entram nas universidades, veja, os teus olhos são a tua luz, a lâmpada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os seus olhos forem maus, você andará em trevas. Deixa eu dar um exemplo prático para você entender isso. Se em vez de eu entrar nas escolas, se em vez de eu entrar nas universidades que eu passei, em vez de olhar aquela multidão de jovens e pensar, em vez de pensar, eu vou ganhar esses jovens para Jesus, e eu pensasse, tem muita menina bonita aqui, eu vou sair com uma menina em cada semana, o que aconteceria? Eu iria me apagar. Que grandes trevas seriam dentro do Evandro.
se eu, ao entrar nas universidades, eu olhasse aquela multidão de moças bonitas e eu pensasse, vou sair com cada uma delas na semana. Está dando para entender, amados? 2 amém. Está dando para entender mesmo? Eu estou batendo um papo com vocês. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro. Eu tenho meditado nesse texto já há um bom tempo. Você pode fazer a sua casa luz na sua universidade. Você pode fazer a sua casa luz na sua empresa. Há luz dentro de você. Posso vir amém? É muito importante você ter essa consciência. Um grande apóstolo está para morrer, chamado Pedro. Pedro escreve essa carta, ele sabia que ia morrer. Se você soubesse que ia morrer daqui a alguns meses ou daqui a alguns dias, quais seriam as suas últimas palavras? Se você pensar em Jesus, você vai lembrar das últimas palavras de Jesus. Mas um grande apóstolo está para morrer, Pedro. Ele diz isso, que ele está para morrer. Veja, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Mas ele se preocupava em nos lembrar. Verso 13: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, ou enquanto estou vivo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, certo que estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, eu vou morrer logo. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Um grande apóstolo está para morrer, Pedro, e ele preocupado para que a obra de Deus não parasse, preocupado com a obra de Deus, de ela ter continuidade, porque ele foi chamado por Jesus para fazer uma revolução. Jesus chamou Pedro para mudar o mundo. Diga à pessoa que está ao seu lado: Deus te chamou para mudar o mundo. Ah, mas o mundo é muito grande, pastor Evandro. Deus não falou isso para Adão e Eva. Disse: Adão e Eva, dominai a terra. Deus não falou isso para Noé. Foi falado aqui de Noé. Deus falou para Noé dominar a terra. Deus não falou isso para 12 homens. Deus falou para dominar, sujeitar toda a terra para os 12 apóstolos. A terra é muito grande? Sim, a terra é muito grande. Mas Deus está chamando você para uma grande obra. Posso vir amém? Mas nós precisamos ser luz por onde passarmos. Quando eu estive nos Estados Unidos há quase 20 anos atrás, eu pensava em encontrar a grande América, a grande nação, toda cheia, pomposa, de grandes realizações. Quando eu cheguei lá, eu vi que são pessoas que têm os mesmos problemas que você tem. Eu me lembro quando eu tive que orientar uma moça que tinha um problema com o seu casamento, com os mesmos problemas. Você pode ir em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar pessoas com os mesmos problemas que você enfrenta aqui no Brasil. A sua linguagem, Marcos falou sobre isso também, a nossa linguagem é uma só.
Graças a Deus que a nossa linguagem é uma só, porque nós falamos a verdade de Deus. E essa verdade, ela é única, ela é uma verdade transformadora, é uma verdade libertadora. Esses dias eu estava lá em Palermo, na Itália. Alguém soube que eu viajei para a Itália, né? E souberam que eu era pastor, e me levaram para uma salinha. E estava lá uns coristas, umas pessoas que cantam maravilhosamente bem. Os italianos cantam muito bem, eles têm umas vozes incríveis. A Elizabeth lá é fichinha lá na Itália. Eles cantam muito bem. Mas me levaram para dentro de uma salinha para resolver problemas entre duas coristas. Duas mulheres que cantavam excelentemente bem, mas com probleminhas de relacionamento. E o que eu usei conversando com essas moças? O que eu ensino na Casa Luz. Eu tive a oportunidade de pregar para 3 vezes numa igreja lá. E as mensagens que eu ministrei lá foram mensagens que nós aprendemos dentro da Casa Luz, dentro daqueles livrinhos, porque essa verdade, ela é poderosa para transformar as pessoas. Eu me lembro que tinha um Está gravando? Depois você edita isso, tá, meu irmão? Tinha um ex-mafioso nessa igreja, um homem desse tamanho, pensa num homem grande. Ele foi presidiário, italianão, aqueles italianões bem grandão. Depois que eu preguei, me levaram para uma salinha, novamente, essas salinhas são perigosas, né? E o pastor me chamou, o pastor desse tamanho, e me trouxe aquele homem daquele tamanho. E aquele homem grande, um homem que depois eu vim saber o histórico dele, era um homem violento, ele foi preso por causa da violência, ele era ex-mafioso, era da máfia italiana. Mas aquele homem chorava que nem criança, chorava. E ele, lá sendo traduzido, né, do italiano para o português, e aquele irmão que estava me trazendo, dizendo que, olha, ele está chorando, porque ele estava com preconceito sobre mim, sobre o missionário que estava ao meu lado. Mas aquela mensagem foi entrando em seu coração, e aquela mensagem quebrantou muito aquele homem. E o que eu preguei lá, meu amado, foi algo que nós ensinamos na Casa Luz. Eu tinha acabado de falar na Casa Luz, antes de viajar. Segunda-feira eu falei na Casa Luz, na terça-feira eu estava embarcando. Foi a mesma mensagem. E é tão interessante quando você entra numa nação onde tem pouca palavra de Deus. Itália é um país que, por incrível que pareça, a palavra de Deus é pouca. E nós percebemos a fome e a sede daquelas pessoas de algo que realmente alimenta o coração deles. E quando nós somos ousados em trazer a palavra de Deus, como nós somos ousados em ministrar aquilo que o Espírito de Deus tem testificado ao nosso espírito, não importa se são doutores, não importa se são homens do primeiro mundo, não importa se são homens muito letrados, não importa isso, o importante é saber que a palavra de Deus é a verdade sobre todas as coisas. Posso ouvir amém? Então os nossos olhos precisam se abrir para esta realidade, para que a luz que está em nós possa brilhar diante dos homens. Não podemos achar que somos pequenos e ficamos meio acanhados. Deus te chamou para cuidar de vidas. Posso ver amém? Deus te chamou para cuidar de vidas e falar da palavra de Deus com ousadia sobre aquilo que Deus colocou através das Escrituras. E Pedro estava para morrer e ele sabia disso. Ele não queria que a obra de Deus terminasse nele. E ele se esforçava em manter vivo aquilo que eles tanto tempo vinham ensinando à igreja do Senhor, para que a descendência pudesse ser alcançada, uma geração pudesse ser levantada, homens e mulheres novos, novinhos na fé, pudessem receber coisas verdadeiras e firmes em seu coração. Pedro se esforçava por isso, ele estava meio que preocupado com isso, para que a igreja não se desviasse das verdades do Senhor. Vivemos uma época onde os homens estão sendo chamados como o centro do mundo, caímos até na loucura de tirar foto de nós mesmos.
Vivemos uma época tão besta, desculpe a palavra, que o homem tira foto de si mesmo. Eu não tenho celular aqui, né? Agora sim de lado, agora sim, agora sim. É o fim do mundo. O homem ficou besta. E agora inventaram até uma vara, né? Para pegar mais uma. Os caras andam assim, ó. Que besteira. Deus chamou você para iluminar as pessoas. Não para que as pessoas olhem para você, mas que você possa iluminar no coração delas e mostrar que elas também são alvos do amor de Deus. Deus ama o teu semelhante. Diga a pessoas do seu lado, se preocupe com o seu semelhante. Se preocupe com o seu semelhante. A Bíblia diz, o maior mandamento é este, amarás a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo maior mandamento na Bíblia, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses são valores muito importantes. Eu não quero me prolongar, eu tenho aqui no meu notebook muita coisa anotada. É notebook, né? Caderno de anotação. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1. Pedro vai trazer à nossa memória isto, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Deus nos deu vida. Nós estávamos mortos e Pedro está nos alertando. Deus nos deu com seu divino poder tudo o que é necessário para nos conduzir à vida, e uma coisa fantástica na vida de todo cristão, que muitos têm perdido, uma vida piedosa. Você é um homem piedoso? Pergunta a pessoa do seu lado, você é uma pessoa piedosa? O que é uma pessoa piedosa? Isso soa bem nos nossos ouvidos, e nós queremos encontrar pessoas piedosas. Às vezes nós temos uma imagem de uma pessoa piedosa, como a Maria de Calcutá, aquela freira, sei lá, aquelas pessoas muito piedosas, que se sacrificam muito pelas outras pessoas, elas nem se vestem bem. É exatamente isso, piedade, sabia disso? Elas estão mais preocupadas com os outros do que com elas mesmas. Elas não ficam tirando foto de si. Elas não ficam tirando selfie, né? Elas não ficam tirando selfie. Elas se preocupam com os outros. E Deus tem nos doado coisas grandes para termos uma vida piedosa. Você tem uma vida piedosa? Nós estamos batendo um papo, não fica constrangido. Você tem uma vida piedosa? Piedade, ser piedoso, para os cristãos, é mais do que, talvez, com todo respeito às freiras e assim por diante, é que nós vamos à fonte correta, que é Jesus, e extraímos de Jesus virtude. Eu estou apenas começando aqui. Virtude. E com essas virtudes, eu posso abençoar as pessoas. O cristão piedoso, eu falo cristão piedoso, é alguém que vai a Cristo, por isso ele é cristão, ele vai a Cristo, ele não vai a Maria. Desculpem, queridos católicos que estão me ouvindo. Maria não é deusa, Maria não é fonte de nada. Maria foi apenas uma mulher de Deus, que Deus emprestou Jesus para que ela pudesse dar o seu peito e desse os seus primeiros ensinos. Mas quem é Deus é Jesus. Ele é a fonte. E todo cristão precisa buscar na fonte que é Jesus, na inspiração da vida de Jesus, no modelo de conduta que há em Jesus,
trazer a você essas virtudes para que você possa passar para outras pessoas esse amor que é digerido, que é, vamos usar a palavra moderna, que é processado dentro de você, e você com sabedoria abençoa outras pessoas. Isso é um cristão piedoso. Posso ouvir amém? O amém está melhorando, no final do culto a gente melhora. Versículo 3 diz o seguinte: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, repita comigo, conhecimento completo. Você conhece a Cristo superficialmente, moderadamente ou na sua plenitude? O seu conhecimento de Cristo vai traduzir proporcionalmente a intensidade da sua vida piedosa. Vou repetir. Quem tem papel e lápis vai escrevendo essas coisas. O seu conhecimento de Cristo vai te dar condição para você, processando esse conhecimento, vai gerar em você proporcionalmente a sua intensidade de ser uma pessoa piedosa. E Pedro fala sobre isto. Veja o que diz. Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, quando nós nos envolvemos com as promessas, com o conhecimento de Cristo, o Senhor nos dá condição de nós participarmos da sua natureza. E qual é o benefício de experimentarmos, além do benefício maravilhoso, né? Eu não sei se todos aqui gostam de estar na presença de Deus, mas qual é um dos benefícios de você estar na presença de Deus? Isso vai livrar você das paixões que há no mundo. Qual é o problema de todo cristão hoje para ser luz nesta terra? Isaías 59 diz assim, que os vossos pecados fazem separação entre ti e o Senhor. A única barreira de nós tropeçarmos nesta terra se chama o pecado, as paixões que há nesse mundo. Nós estamos andando nesta terra, mas nós não somos desta terra. Mas Satanás, ele usa toda esta terra para te tirar da presença de Deus, de você não se agradar de estar na presença de Deus, ou em outras palavras, de você achar, eu gosto de Deus, mas eu estou com outros desejos. E aqui começa talvez uma longa história que nós vamos ver se temos tempo para falar sobre isso. Como é que Deus te livra do pecado? Boa pergunta. Como é que Deus te livra das paixões que há no mundo? Ele disse que nós podemos ser participantes da natureza divina. Eu pergunto para você, eu vou ter que dar uma puladinha aqui por causa do horário. Jesus foi tentado? Todos nós sabemos que Jesus foi tentado. Jesus não pecou, mas Jesus foi tentado.
E ele foi tentado em coisas lícitas. Ele não foi tentado, talvez, em coisas tão absurdas que ele nem mesmo conhecia. Por exemplo, eu não sou tentado pelo cigarro, porque eu nunca conheci o cigarro. Alguns têm tentação pelo cigarro porque aprenderam. Na realidade, um dia eu botei o cigarro na boca, eu quase morri. Eu falei, não sei como alguém gosta de um negócio desse. Eu e ele, minha filha, ou melhor, minha irmã, no banheiro, meu pai fumava, a gente pegou um cigarro no banheiro, minha mãe nem sabe dessa história, está aqui, ela está sabendo agora. Eu e minha irmã, criança, a gente pegou o cigarro do meu pai, fomos lá para o banheiro, acendemos o cigarro, botamos na boca, a gente quase morreu dentro do banheiro. Falei, como alguém pode gostar de um negócio desse? Nessa área a gente não é tentado. Talvez em outras são. Jesus, ele foi tentado em tudo. Jesus, ele foi tentado até mesmo em coisas lícitas. Ele estava com fome e Satanás tentando ele, transforma pedras em pães. Talvez você não entenda bem por que isso é uma tentação, mas ali a questão era, se afirme como filho de Deus. Muito bem, não tenho tempo para explicar tanta coisa. Mas uma das coisas que Jesus foi muito tentado, meu amado, e convenhamos, eu acho que Jesus, se fraquejasse naquele momento, até a gente daria razão para ele. Talvez uma das maiores tentações que Jesus passou, a Bíblia diz que ele suou sangue. Você já leu isso na Bíblia? A Bíblia diz que Jesus suou sangue por uma grande tentação. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Veja, nós estamos batendo um papinho aqui. A grande barreira dos cristãos brilharem hoje na terra é o pecado. E a Bíblia diz que nós temos que resistir ao pecado, nem que a gente tenha que suar sangue. Eu pergunto para você, qual é a categoria, o fruto do Espírito, que leva você a resistir até o sangue? Fruto do Espírito, vai processando: amor, paz, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio. O tema desta manhã, se eu colocasse um tema, se chama domínio próprio. Você é uma pessoa que se domina? Quando o seu marido mexe com você, você se domina? Quando uma mulher bonita anda no shopping com um bumbum de fora, você se domina? Quer que eu fale mais algumas outras coisas aqui? Só estou dando alguns exemplos. Você tem resistido até o sangue? Pedro fala sobre domínio. Pedro, no primeiro capítulo, ele diz de um discipulado, e após esse discipulado ele diz, associai o domínio próprio. Ele fala, associai a fé, a virtude ao conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio. Esse é o discipulado inicial que você tem na Casa Luz, meu amado. Você quer ser missionário na África, você quer ser missionário na Itália, você quer ser missionário onde for? Missionário é alguém que faz caridade. É um sacrifício além daquele que Pedro se negou. Pedro diz, eu te amo, Jesus, como irmão, mas eu não te amo ao ponto de me sacrificar pelo Senhor. Ele ainda não vivia o amor ágape, o amor caridoso, o amor sacrificial.
Mas Pedro, preocupado para que a igreja não se barrasse, ele sabia que ele iria morrer, e ele nos traz à memória coisas que nós aprendemos no nosso discipulado. A fé, não tem tempo para a gente explicar bem essa questão, mas a fé associada à virtude de Deus, a moral de Deus, associar a virtude ao conhecimento, quem é Jesus, o nosso conhecimento não pode ser superficial, e aí você, dentro da Casa da Luz, ensina essas coisas e diz: agora, filho, associe isso tudo a uma grande virtude, a um grande fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Porque quando você sair da Casa da Luz, você não pode ser um escândalo na Itália, na América, na África, na Ásia, no seu trabalho, com o seu marido, você não pode ser um escândalo. Você tem que ter domínio próprio. Nem que você soe sangue. Tem pessoas que falam: pastor, não deu. Eu acabei adulterando. Não deu. Eu acabei deitando com meu namorado. Deitou com seu namorado? Jesus estava para tomar a maior surra que o mundo pudesse dar a um homem. E ele suou sangue para não fugir dessa surra. E você vem dizer para mim que você não deu e deitou com a sua namorada e adulterou? Eu quero dizer para você, meu amado, você ama muito Jesus, mas você tem que aprender um pouco sobre domínio próprio. Sobre domínio próprio. Essas coisas precisam ser ditas na igreja, meu amado. Isso é ensino bíblico. São conceitos bíblicos que precisam ser valorizados. Posso ver amém? Hebreus capítulo 5, verso 7. Eu disse que não ia pregar, ia bater um papo, mas é difícil a gente não percorrer a Bíblia. Eu não gosto de falar sem Bíblia. Fala a Bíblia e não fala o Evangelho. Hebreus 5, versículo 7, diz o seguinte: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, veja, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Tem muita coisa para falar esse versículo, eu não tenho tempo para isso. Jesus foi ouvido? Se você está dizendo que Jesus foi tentado para fugir da cruz porque ele ia tomar a maior surra do mundo, a Bíblia diz que ele foi ouvido. Jesus fez um forte clamor por aquele que poderia livrá-lo da morte. Mas a Bíblia diz que Jesus foi ouvido. Por quê, meu amado, minha amada? Porque a vontade do Senhor era uma vontade decidida. Eu decido fazer a vontade de Deus e não a minha. Jesus, ele tinha uma decisão interior. A minha vontade será a vontade de meu Pai. Uma vontade resoluta. Deixa eu dar um exemplo aqui para você ver bem. Por exemplo, a Bíblia diz: não adulterarás. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Deus nos chama a entrar em acordos, a lutar pelo nosso casamento. Então, o conceito, a opção da briga, do divórcio, da separação, não vem de Deus. Quando nós passamos crises em nosso casamento, tem que haver dentro de nós uma decisão firme, uma vontade resoluta.
eu vou fazer a vontade de meu Pai, e vou cuidar do meu cônjuge, da minha esposa, até que a morte nos separe. Eu sei que há casos terríveis, meu amado, eu cuido de casais há mais de 20 anos. Eu sei que há casos terríveis, mas eu quero dizer que a vontade do Senhor é que você lute pelo seu casamento até o final. Amados, são coisas que faz você brilhar. Ontem eu recebi um casal lá na nossa casa, e aquele casal eu vi que se admirou, porque nós vamos fazer quase bodas de prata. Eu com essa cara de menino, estou quase fazendo bodas de prata. Meu Deus, na realidade eu conheço a minha esposa desde os meus 18 anos de idade, eu tenho 45 anos. De 18 para 45 são alguns aninhos. Certamente tivemos situações difíceis para resolver, mas nenhuma delas foi tão difícil assim, porque havia dentro do nosso coração uma vontade resoluta, um domínio próprio, a não ser levado pelas emoções. Posso vir amém? Essas coisas precisam ser ensinadas, e você precisa ser o exemplo disso. No trabalho, quando você é provocado, você precisa ter domínio próprio em dizer não às suas emoções. Nas tentações, você precisa aprender a dizer não a todas as tentações. Jesus foi ouvido, ele foi fortalecido para vencer a vontade do Pai, que era ele passar pela cruz. Ele não foi arrastado pelo medo da cruz. A cruz metia medo em Jesus, sabia disso? A cruz, o chicote, os espinhos, os cravos, metia medo em Jesus, metia medo em qualquer pessoa. Jesus era 100% homem, como você é 100% homem. Ele estava com medo. A Bíblia diz que ele estava tão angustiado. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Em Lucas capítulo 22, versículos 42 a 44. Lucas 22, 42 a 44, diz o seguinte, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, não o livrou, apenas confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Entenda isso, queridos. Domínio próprio. Não é a oração, não é o jejum que vai te livrar daquele momento. Mas a sua decisão naquele momento é muito importante para que você não sofra o dia de amanhã, de não ter cumprido a vontade do Senhor. Ressaltar o domínio próprio em nossas vidas significa você ressaltar a espiritualidade. O que é um crente espiritual? É um crente que obedece ao seu Deus. Um crente espiritual é alguém que obedece a Jesus. Um crente carnal, Pedro fala sobre os crentes carnais, é aquele que vive completamente sem regras, completamente sem fazer o querer de Jesus, apenas fazendo o desejo de si mesmo, do seu self, si mesmo. E o domínio próprio, meu amado, é uma virtude do Espírito,
que é alimentada pela sua vida, como diz Pedro, nós participamos da natureza divina, que nos livra das paixões que há no mundo. Meu amado, essas paixões estão ao nosso redor, mas você está satisfeito com Deus, na presença de Deus, experimentando a natureza e virtude de Deus, que você pode dizer, olha, eu tenho coisa melhor do que essa paixão. Você pode dizer com mais tranquilidade, mas você terá que dizer não. Você pode fazer isso de uma forma mais tranquila, se você desfruta de uma íntima comunhão com o Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Eu tenho muita coisa aqui no meu notebook, mas algumas coisinhas para você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Preste atenção no capítulo 10, leia em casa. A Bíblia diz assim, versículo 1, ora irmãos, 1 Coríntios 10, 1, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Verso 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobiceis as coisas mais como eles cobiçaram. Verso 11, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Verso 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amados, algumas pessoas falam, no passado, eles tinham condição. Por quê? Porque eles viram os milagres de Deus. Não era um povo extraído de nada, que não viu nada de Deus e agora foi forçado a ser obediente a Deus. Não, aqueles homens viram os milagres de Deus. Aqueles homens viram que havia um Deus melhor, maior, superior a todas as coisas, mas eles decidiram adorar o bezerro. O livre-arbítrio serve para o Antigo Testamento, o livre-arbítrio serve para o Novo Testamento, e o que nós estamos ministrando hoje aqui é sobre domínio próprio, e essa área precisa ser muito bem entendida. Nós que somos do Novo Testamento, da época da graça, que temos o Espírito de Cristo dentro de nós, e nós continuamos ter o dever de dizer não ao pecado. Vivemos uma época pecaminosa, e nós temos o dever de dizer não. E nós temos que dominar. A nossa espiritualidade, fé, gera isso. Nós temos o domínio espiritual, porque temos o Espírito de Deus, que nos fortalece interiormente, para dizer, Deus é melhor. Deus é melhor. João falava um pouquinho sobre isto, sobre aquilo que nós recebemos de Deus. Isso que nós recebemos de Deus nos ensina que Deus é melhor. Abra sua Bíblia em 1 João,
capítulo 2, novamente os apóstolos preocupados com o pecado. 1 João, capítulo 2, tem que terminar. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: não amei o mundo, repita comigo, não vou amar esse mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, repita comigo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Que coisas do mundo nós não podemos amar? Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. O mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Deus quer que você permaneça eternamente. Diga a pessoa que está ao seu lado: cuidado com os desejos desse mundo. O que está te estimulando, meu amado? São as coisas do mundo ou as virtudes que vêm de Deus? Vou repetir. O que está te estimulando? São as coisas desse mundo ou são as virtudes que vêm de Deus? João fala sobre isso. Essas virtudes nos ensinam. 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Preste atenção. Quando você está na presença de Deus, a Bíblia diz assim: como é que eu vou buscar a presença de Deus? Entra no teu quarto, e o teu Pai que está em secreto vai te abençoar. Ele ainda diz mais: fecha a porta, meu filho, fecha, se fecha, e o teu Pai que está em secreto. Não teve nenhuma sarça ardendo dentro do teu quarto. Quando Deus quis chamar a atenção de Moisés, Ele colocou uma árvore pegando fogo, e Moisés foi ver aquela maravilha, mas no teu quarto não tem nenhuma árvore pegando fogo. Jesus um dia disse para Filipe: você crê porque viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu não preciso ter uma sarça ardendo dentro do meu quarto, para eu dentro do meu quarto buscar a Deus. Mas a Bíblia me diz, e o homem espiritual obedece, que eu devo entrar no meu quarto, e o meu Pai que me vê em secreto, me abençoa, em secreto, escondido, Ele está lá no meu quarto escondido, e o meu Pai que me vê em secreto, me abençoará. João está dizendo, a unção vem do Santo, a unção vem de Deus, esta unção gostosa, que faz você estar suprido, de tal forma que você diz: olha, eu tenho virtude de Deus, a presença de Deus me envolve, e eu digo não a esse pecado, eu digo não a isso aqui, mais facilmente, porque tem algo melhor em minha vida. João está falando sobre isso. E vós possuís a unção que vem do Santo. Veja o versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Como é que a unção nos ensina, meu amado? Quando você está na presença de Deus, você extrai virtude de Deus, unção, virtude, poder.
você extrai virtude de Deus. Isso preenche você. Quando você tem que falar não ao pecado, se você não tem virtude de Deus em sua vida, se você não foi a fonte, você continua sendo responsável em ter que dizer não ao pecado. Tendo unção ou não tendo unção, você é moralmente responsável em dizer, abra para mim aqui, em dizer não ao pecado. Você é moralmente responsável. Mas será muito mais fácil, como a Bíblia diz, o fruto desta unção, obrigado, o fruto do Espírito é domínio próprio. Você consegue dominar a situação, porque a virtude sobre você, que te leva a dar condições de cheio da presença do Senhor, dizer, não, eu não vou olhar para lá, eu não vou desejar aquilo, eu não vou levantar a voz, eu vou andar a segunda milha. Traduza isso para dentro da sua própria casa. Vamos parar de falar de tantas coisas fora da nossa casa, porque os principais problemas estão dentro da nossa própria casa. É lá que muitas das vezes saímos envergonhados quando brigamos com o nosso cônjuge e chegamos envergonhados diante de Deus e falamos, mais uma vez eu briguei com meu marido, mais uma vez eu tratei mal o meu filho. E nessas horas Satanás te humilha, Satanás te envergonha, Satanás faz você correr na presença de Deus como Adão e Eva. Pare de andar rebaixado por Satanás. Nada pode te separar do amor de Deus, mas você precisa cultivar o amor de Deus dentro de você. Isso te dá condição para dizer não, ter domínio. Ter domínio. Quando a gente fala em gotejar sangue, talvez ninguém aqui, talvez nunca vai passar por uma situação tão angustiante, ao ponto de ter que suar sangue. Alguns irmãos, muitas das vezes, em locais perigosos, estão suando sangue, até morrendo. E Jesus mesmo já tinha alertado, bem-aventurados os homens que por minha causa sejam perseguidos. Talvez você possa estar passando um momento muito grave, mas mesmo num momento tão grave como esse, você pode ter domínio da situação, porque você tem uma decisão resolvida dentro de você, de fazer a vontade do teu Pai, e você pode se alimentar, dia após dia, do abraço maravilhoso de Jesus, que te conforta, que te consola, que te renova. O renovo do Senhor, hoje foi falado aqui sobre renovo, sobre algo derramado do céu para as nossas vidas. E isso é extraído quando nós buscamos a face do Senhor. Não deixe nada desse mundo te separar da presença de Deus. Posso ver um amém? Posso ver um aleluia? Posso ver um glória a Deus? É sobre isso que eu queria bater um papo com vocês. Que vocês, ao saírem deste culto, o Sérgio ajuda aqui no louvor, Moisés, que você, ao sair desse culto, entenda que você é moralmente responsável para manter Cristo aceso dentro de você, de tal forma que você pode chegar em qualquer situação, em vez de você se apagar diante das perseguições, você, eu não sei se vocês vão se entender mal, vocês vão se engrandecer, vocês serão grandes, as atitudes de cada um de vocês serão atitudes nobres, como príncipes e princesas, que tomam atitudes nobres. A Bíblia diz que honroso para o homem é perdoar as ofensas. A Bíblia também diz em Tiago, que a língua se gaba de grandes palavras. Eu fui lá, briguei mesmo, eu lá falei mesmo, eu lá humilhei aquela pessoa. A língua se gaba de grandes coisas.
Mas a Bíblia diz que honroso ao homem é fugir de contendas e de perdoar. Isso é ser um homem piedoso, um homem cheio de virtude de Deus, que as pessoas vão olhar para você e falar: meu Deus, que homem é esse? Que olha para essas circunstâncias, e ele transmite paz, segurança, há dentro dele convicções que não abala ele em nada, que ele não é abalado por nada, as suas convicções são corretas, são certas. Muitos de nós queremos atrair as pessoas para Jesus, mas se nós estivermos sem as virtudes de Cristo, não vamos atrair ninguém. Há muitas pessoas que passam ano após ano nas suas fábricas, nos seus escritórios, nas suas casas, e não ganha ninguém para Jesus. Por quê? Porque está apagado a luz dentro dele, porque não há virtude dentro dele, porque ele, em vez de ser dominador, de ser espiritual, de ter domínio, ele é levado pelas emoções. Jesus suou sangue, mas ele tinha algo dentro dele dizendo: eu vou fazer a vontade do meu Pai. Adorador é um homem que obedece a Deus, por mais tangedor que sejam esses músicos. A adoração é obediência ao Pai. Deus não se agrada de certos sacrifícios, mas Deus procura obediência, que exalte as virtudes do reino dele. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, senão eu não paro de falar. Mas aquele cântico, hoje eu não vou pedir um cântico antigo não. Canção do Apocalipse. Vocês conhecem essa canção do Apocalipse? Eu estou procurando alguns cânticos modernos, porque eu sou da antiga. Eu tenho 45 anos de cristianismo. As minhas músicas são do século passado. Mas eu estava ouvindo essa música, canção do Apocalipse, cântico do Apocalipse, eu não sei. E eu vi que é uma letra muito bíblica, fala nos textos ali em Apocalipse, que ressalta a Jesus, que engrandece a Jesus. E aqui não tem ninguém querendo aparecer, nós queremos engrandecer a Jesus. Diga a pessoa ao seu lado: se você quer engrandecer a Jesus, adore a Jesus pela obediência. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. É contigo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Oh, oh, oh. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
vestido de majestade, sons de trovão, luzes, relâmpagos. Levante a tua voz e declare isso. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir, Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Levante suas mãos ao Senhor. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre. Único Rei, eternamente. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Adorarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Expresse ao Senhor a gratidão a Ele. Oh, Nekalamanai. Oh, é um momento de quebrantamento, meu irmão. É um momento de quebrantamento. O Senhor falou ao teu coração. Oh, Nekaramanai, e Ele quer visitar a tua vida mesmo. Ele quer visitar a tua casa. Ele quer mudar as circunstâncias da tua vida, as circunstâncias da tua casa. Não saia daqui sem receber essa bênção sobre a tua vida. O Senhor falou, o Senhor liberou, o Senhor quer mudar as circunstâncias da tua casa, da tua vida. Não perca essa oportunidade, meu irmão. Receba isso no teu espírito agora. É momento de quebrantamento. O Rechei Manai, Nekaramanai. Pai, visita mesmo cada vida aqui, Pai. Oh, Pai, é o momento da mudança, Pai. É o momento, Pai. Oh, Nekaramanai. Vem, Deus. Vem sobre a vida dos teus filhos. Vem sobre a vida da casa dos teus filhos agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pastor Evandro, por favor. Que papinho, hein? Imagina quando ele pregar mesmo, né? Aleluia. E eu não queria que você saísse daqui sem receber a oração, a bênção. Depois eu queria dar um recado para a igreja, mas sem que ele transferisse essa unção para a vida de vocês, para a casa de vocês, e que esse momento seja um momento de quebrantamento mesmo, irmão. Deus quer mesmo isso para a tua vida. Deus quer mudar as circunstâncias, as situações que está acontecendo lá dentro da tua casa, que você não está conseguindo vencer sozinho.
Tem jeito, meu irmão. Fala assim pro teu irmão: tem jeito. Tem jeito. É uma questão de escolha. E a palavra foi liberada. É só você escolher andar debaixo da liberação da palavra de Deus. Pastor Evandro, abençoa o povo, Pastor Evandro. Coloque a mão no seu coração. Eu sei que são muitas realidades, muitas famílias aqui representadas, mas você está lá como um missionário dentro da sua casa. Você é a luz da sua casa. Você é a luz da sua empresa. Você é a luz da sua cidade, da sua nação. Você é a luz do mundo. Deixa essa luz que há em ti brilhar e brilhar e brilhar e brilhar. O que alimenta esta luz é a poderosa, maravilhosa pessoa do Espírito Santo, que veio glorificar o nome de Jesus na terra. Jesus enviou um outro Consolador. Assim como um anjo consolou Jesus no momento de angústia, Jesus falou que o Espírito Santo viria nos consolar. Nos momentos difíceis, Jesus envia o seu Espírito. E o Espírito Santo quer se mover em sua vida. O Espírito que veio para exaltar não só o próprio nome, mas exaltar o nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a cada situação familiar, em cada casamento aqui, em cada criação de filhos, em cada relacionamento que o teu povo se encontra inserido, eu quero te pedir, ó Pai, que a tua unção venha sobre a vida deles, e que o teu fogo acenda no coração deles, a tua chama arda no coração deles, ó Senhor, que os impulsione a fazer a vontade do Pai, que os impulsione a fazer a vontade de Cristo em suas vidas, porque diz a tua palavra ainda que o homem e a mulher possa desamparar o filho, o Senhor não nos desampara, é o Senhor que nos conduz em triunfo, é o Senhor que nos conduz em vitória. Por isso, em nome de Jesus, que esta unção, o fogo do teu Espírito, acenda, 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 acenda em cada coração. Pai, capacita-os, capacita-nos, capacita-nos, capacita-nos mais e mais, ó Senhor, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer, e que o teu nome seja exaltado, Pai. Senhor, assopra sobre o nosso lar, que haja um vento de salvação, que haja um vento de salvação da nossa parentela. Diz a tua palavra que será bendita 1000 gerações daqueles que te adoram, daqueles que te agradam, Senhor, até 1000 gerações. Nós assim declaramos, ó Senhor, a unção de conquista, a unção de conquistar as almas para Cristo, a unção evangelística, a unção de conquista, de conquistar vidas para Cristo. Seja nosso Pai, seja nossa mãe, seja dos nossos irmãos, seja dos nossos amigos, seja pessoas ao nosso redor, Senhor, que haja vidas alcançadas para a glória do teu nome, Jesus. E que possamos nos alegrar em ver que a nossa vida tem um grande propósito em tuas mãos. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado por este momento. Obrigado por esta graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.